Olá, boa noite, cá estamos para mais um episódio de Chuta para Canto e contamos com as nossas apresentadoras, Helena Melo, boa noite. Boa noite, olá. E a Sara Silva, boa noite, Sara. Boa noite. Vamos começar pelo vosso ponto positivo e os pontos negativos da semana. Helena. Ponto positivo, João Almeida e a sua volta à Itália, que está a correr muito bem. Hoje conseguiu 3 segundos extra, portanto o segundo classificado está a 17 segundos do João Almeida. É pouco, mas mesmo que o João Almeida, por um azar, não venha a vencer o Giro, de facto tem feito uma corrida excepcional para uma primeira vez que ele participa numa grande corrida e com 22 anos, portanto é o meu ponto positivo. O meu ponto negativo vai precisamente para a atitude a atitude barra crítica que o Sérgio Conceição fez aos jogadores, nomeadamente ao Filipe Anderson. Eu sei que o Sérgio Conceição é assim, não, no lugar dele não teria feito, faria aquela chamada de atenção ao Filipe Anderson no balneário, mas conhecendo o Sérgio, ele foi assim e sempre será assim, como diria uma célebre frase de uma telenovela baseada numa peça de Jorge Amado. O outro ponto negativo é começarmos o Benfica com a polémica sobre as linhas de fora de jogo. Pronto, que o ano passado houve bastante polémica, o Porto inclusive perdeu, foi-lhe anulado um gol por 3 centímetros e o Benfica agora vem com os 42 ou 43 centímetros, nem sei muito bem quanto é que é o centímetro que dá a polémica. Começamos já, como diria o outro. Vamos ver como é que isto vai continuar. No fundo é polémica com o VAR. Antigamente tínhamos as polémicas com os árbitros. Agora chamamos-lhe os VARs. Sara? Eu no destaque positivo tenho que destacar, para além daquilo que a Helena referiu, destacar que Bruno Fernandes vai ser o capitão do Manchester United. E eu acho que após um ano de ter estado, acho que é um destaque bastante positivo. Vou aproveitar já para destacar algumas coisas que se passaram nas modalidades, como a 13ª vitória de Rafael Nadal, de facto fantástico em Roland Garros, e destacar também a Taça de Portugal de basquetebol que o Sporting venceu contra o Porto, que é uma excelente equipa, e também o facto do Sporting ser campeão de praia este ano. Relativamente aos destaques negativos, para além daquilo que a Helena referiu, também referir um bocado isto da DGS relativamente ao público. Fez testes com a seleção nacional e depois não se retirou nada disso. Sempre vai haver, sempre não vai haver público nas bancadas ou não. Vai haver público nas bancadas. Aliás, o jogo do Sporting com o Gil Vicente, com o... agora perdi um bocadinho qual é o jogo do Sporting. Mas não interessa, o jogo do Porto... Santa Clara, com o Santa Clara. Com Santa Clara, exatamente. Vai ter 1000 adeptos. 1000 adeptos que estão previstos para o jogo. Não, eu estou triste porque no clássico acho que já poderiam existir adeptos, tendo em conta que tinha-se feito esse teste com a seleção nacional. E de facto não aconteceu. E eu acho que era bom para o jogo. Pronto, isso foi uma boa deixa para introduzir aqui um tema. Relativamente ao jogo, os incidentes que se passaram no jogo do Benfica e do Gil Vicente, saiu agora a conclusão e o Benfica. O Gil Vicente foi castigado com uma multa de 1.530 euros e o Benfica com o jogo à porta fechada. Justifica-se nesta altura, isto é um castigo. Isto é irrisório, é completamente irrisório, porque quer dizer, o Gil Vicente, coitadinho, vai pagar uma multa enorme, os 1000 e tal euros vão fazer muita falta, mas o Benfica não, à porta fechada, quer dizer que não é nada que eles não estejam habituados desde o tempo do confinamento. De facto, é uma modalidade de critérios interessante. Não tenho mais nada a acrescentar nesse sentido. Helena.
É assim, essa decisão, eu quando a vi, pronto, só tive que pôr, foi uma das anedotas do dia, em termos de partes para rir, que são poucas nos tempos que correm, essa foi a risada do dia. Porquê? Primeiro, o Benfica já tem um castigo atrás que ainda não cumpriu nos tempos pré-pandemia, de 2 jogos à porta fechada, que entretanto recorreu e está para lá à espera que alguém resolva. E para pior das hipóteses, vão resolver agora, que os jogos vão ser agora, que assim já aproveitamos que eles estão a ser à porta fechada e já continua, e o Benfica já fica safo dessa decisão. E esta hoje foi ainda mais ridícula, quer dizer, numa altura em que os jogos são praticamente à porta fechada, porque não há público, devido à pandemia, a decisão é de um jogo à porta fechada. Sejamos realistas, eu se fosse o Benfica aproveitava já e fazia os 3 seguintes, já, os 3 castigos. Já me livrava dos 3 castigos. Isso é para rir, é aquelas abstrações que o futebol português tem no seu melhor, que a justiça desportiva tem no seu melhor, e pronto, que também em termos de pandemia temos de ter alguma coisa para rir, e essa foi, pronto, uma coisa interessante para rir. Sem dúvida. Sara, estava à espera que tu mencionasses aqui o apuramento da nossa seleção para o Mundial de Sub-20. Sim, eu vou deixar isso para depois, falar das seleções no fim, mas já que acrescentar, é evidente é um ponto positivo, é muito bom. É ótimo, eu ia deixar as seleções destacar para o fim, mas já que as introduziste, destaco já. Acho que nós temos, para além da nossa seleção acho estar muito bem, fez ótimos jogos, jogou acho bem contra a França, jogou bem contra a Suécia, Diogo Jota de facto fantástico. Acho que a nossa seleção sub-20 também dá muitas esperanças para... Agora a seleção já está remodelada, mas mais para o futuro, daqui a uns 10 anos, digamos assim, esta seleção dá muitas esperanças. Temos matéria-prima para a seleção. Muita matéria-prima. Eu acho que sinceramente nunca tivemos tão boa matéria-prima ao mesmo tempo como temos agora, e acho isso absolutamente fantástico. E claro, estou altamente contente, não é? Quanto mais nós disputarmos, melhor é. E sermos competitivos, e acredito mesmo que a gente possa chegar à final e conquistar a taça. Eu vou já, de uma painada, falar sobre as duas. Em primeiro, em relação à seleção A, um grande jogo sem o Cristiano Ronaldo. Emergiu talvez aquela necessidade que os jogadores têm quando está o Cristiano Ronaldo em campo de jogarem muito para o capitão, jogarem muito para o Ronaldo. Quando ele não está, tem que jogar para si, para a equipa. E, portanto, eu acho que sobressaiu aí um bocadinho esse espírito de não está o capitão, não está a nossa estrela maior, pronto, temos que jogar entre nós para conseguir chegar. Fizeram um grande jogo. Diogo Jota, eu já sabia, é da cantera do meu clube, parece que é um bebé que ninguém gosta, não é? Mas chega à seleção e agora só se fala do Diogo Jota no Liverpool, esqueceram-se o percurso no Futebol Clube do Porto. Pronto. Ao contrário do outro que eu tenho que falar, não é? A outra sensação que, mais uma vez na seleção, mostrou que não está ainda para ser titular da seleção portuguesa A, e se calhar não estará nunca, nomeadamente João Félix. Portanto, 2 jogos da seleção que eu gostei, e pelo meio houve jogo amigável contra a Espanha, gostei. Acho que temos aí uma seleção que está a pouco e pouco a ser renovada, ou seja, o Fernando Santos está devagarinho a meter outros jogadores para dar aquela experiência de Pepe, Ronaldo, Moutinhos e introduzir aos mais novos aquilo que faltou sempre durante muitos anos às seleções portuguesas A e às outras pequenas, que era a ambição de ganhar, entrar em campo sem medo do adversário. Neste momento, qualquer seleção portuguesa entra em campo sem medo do adversário. Isso quer dizer muito. Foi um trabalho muito longo dos clubes, foi um trabalho muito longo da Federação Portuguesa de Futebol,
que começou ainda nos tempos do Gilberto Madail, mas que teve o seu auge com o Fernando Gomes, e acho que por isso a Federação Portuguesa de Futebol e, por extensão, os clubes de futebol portugueses estão de parabéns. Depois dá muita pena que nós, quando olhamos para o panorama nacional das competições, tínhamos às vezes polémicas vãs e polémicas completamente sem sentido. Em relação ao apuramento, eu não esperava outra coisa, e mais, eu espero que a seleção chegue à final, porque de facto fez jogos muito bons, tem um grande espírito, tem uma grande comunidade de equipa e além de ter individualidades muito boas, portanto eu acho que esta seleção, que tem muita gente que foi campeã europeia de pequeninos, tem muita gente que chegou o ano passado à final pelo Benfica e perderam a final, mas são vice-campeões europeus, portanto já têm muito traquejo, e isso é importante que lhes deem competição e possibilidade de competir. Portanto, para haver mais Ronaldos, não direi, mas Diogo Jotas, João Félix, E por que não? Os Ronaldos, sim. Rubem Dias, etc. Acho Ronaldo, estamos a começar. Acho difícil acontecer de novo este marco histórico, Claro, que é ver, claro. por exemplo, o Ronaldo e o Messi ao mesmo tempo, sinceramente. Sim, mas isso são outras estratosférias, eu tirei-o logo. Disse, Sim, mas para haver Diogo Jotas, haverá outros adequados ao tempo. Exatamente. Como houve o seu tempo, um Eusébio, como houve vamos os ser meninos, justos, na história tudo do a seu futebol, tempo. mas na história do futebol há 4 ou 5 grandes jogadores que ficarão para sempre, que todo o adepto de futebol em qualquer parte do mundo identifica. Eusébio, Pelé, Maradona e agora Ronaldo e Messi. Maradona por causa de um golo. Não. Maradona Ele levou a equipa da era base tecnicamente um jogador fantástico. super desenvolvido. Não tem nada a ver com o golo da mão de Deus e contra a Holanda. Não, tem a ver exatamente com o jogador que era, que na minha opinião era até tecnicamente ou inatamente a sua técnica era melhor do que o Pelé. E por isso eu digo, e não coincidiram, engraçado, Eusébios, Pelés e Maradonas não coincidiram no tempo, e nós temos o privilégio de ter 2 colossos ao mesmo tempo a jogar. E algo que Maradona fez, e algo que Maradona fez que Messi ainda não conseguiu fazer, é que Maradona levou a seleção da Argentina sempre. A seleção da Argentina... Messi não conseguiu, não consegue e não conseguirá no futuro. Exatamente. Há algo entre o Messi e o resto dos colegas da seleção que não convenhamos. Ao contrário da seleção falta equipa, falta mais equipa. Quando falha a seleção, Ronaldo sobressai, e lembram-se do apuramento o ano passado para o europeu, que nós depois para o Mundial que nós ganhamos contra a Suécia, a equipa estava em baixo e veio ao de cima o capitão a carregar a equipa ao colo. Na seleção da Argentina, ao contrário, o Messi não consegue carregar a equipa e os colegas não conseguem carregar o Messi. Portanto, há ali algo que não vai ser ultrapassado. É tudo muito pesado. Eu também gostava aqui de deixar aqui só uma notinha relativamente à seleção nacional. Concordo com a Helena relativamente ao João Félix. Sou o jogador que meteu nervos, foi João Félix, durante este percurso da seleção. Não, porque avaliando, por exemplo, o posicionamento, a maneira como ele está em campo, João Félix está sempre parado. Ou seja, quando tem a bola vai até aguerrido e nota-se que na tomada de pela bola. Não, na tomada de decisões ainda tem muito que aprender. Pronto, nem sempre toma a decisão mais correta. Mas depois não tem bola e fica especado ali na frente e não vai a correr, não vai atrás da equipa, fica ali, paradinho e não... É preciso saber jogar sem bola. E para mim, João Félix meteu-me uns nervos porque realmente ele não se mexe. E depois deixar aqui só uma notinha, assim, Ruben Semedo, eu tenho que falar, Ruben Semedo já anda aí há muitos anos, foi formado no Sporting, teve aqueles problemasitos, e só agora, assim, é que se lembram que Ruben Semedo existe. Veio para o Benfica! Exatamente. Quer dizer, falaram que era para ir para o Benfica. E Ruben Semedo já... É bom. E deixar outra nota. Podense.
também, jogador formado no Sporting, eu até acho que ele é um bom jogador, independentemente da maneira como ele se dá ao lado, que eu posso ou não concordar, mas, quer dizer, está no Wolverhampton, já vai à Seleção Nacional. Isto aqui também me deixa assim uns nervos, pronto, a deixar uma notinha ao Fernando Santos, que acho que todas devem ter feitas eu assim. percebo-te, porque, por exemplo, quando o João Félix joga, e até, pronto, não faz um mau jogo, mas também não faz um bom, anda por lá. Porque é um menino da Luz, do Seixal. O Diogo Jota fez um jogaço, não é? Nos dois jogos, mas sobretudo no último, e é do Liverpool. Esqueceram-se que é um menino da formação do Futebol Clube do Porto, não é? Sim, Pronto, eu vou aproveitar os vossos nervos todos. Eu vou aproveitar os vossos nervos todos e vamos falar um bocadinho do que foi os vossos jogos. Porto Sporting. À casa. Senhora. Eu tenho os meus casos. Houve ali algumas coisinhas que eu vi, mas eu queria saber, vocês acham que... Podes começar por esses casos que respondes já, efetivamente. Estás a falar de penalti, de certeza. Eu vou começar acho que não foi. Pelo jogo. Eu vou começar pelo jogo. Eu aceito que o árbitro ou tivesse marcado ou não tivesse marcado. Mas estou um bocadinho como o Frederico Varandas, entre aspas. Se isto acontecesse no Dragão ou na Luz, meu Deus, isto, não estou a ver isto a acontecer. E imagino, Sérgio Conceição já reagiu assim com o Filipe Anderson, imagino se a coisa tivesse sido ao contrário. Minha nossa. Tu eras expulso. Já não é a primeira vez. É verdade que quando o Ruben Amorim foi expulso, eu até creio que deu uma imagem de Sérgio Conceição tipo do género, foste expulso, quer dizer, acho que ele, pronto, até foi, como é que se diz, esteve bem a apoiar até o colega, porque fez assim uma cara tipo um bocado de parvo. Ficou surpreendido. Exatamente, mas eu acho que sinceramente é assim a única coisa assim no jogo. E acho que não teve assim grande influência no resultado. Poderia ter, é óbvio, não é? Mas pronto, falando do jogo, acho que foi um bom jogo, sobretudo a primeira parte, foi muito competitiva, bola cá, bola lá. Acho que a segunda parte foi uma seca. Sinceramente, quase estava sempre a interromper o jogo. Sempre. 5 minutos, pumba, falta. Mais 5 minutos, falta. E foi para mim, mas pronto, eu acho que foi um jogo equilibrado, acho que foi um resultado justo. E, sinceramente, pela primeira vez gostei de ver a minha equipa a jogar. Esta época. Gostei. Acho que fez um bom jogo, os miúdos entraram bem, os graúdos também e acho que estiveram muito bem. Ora bem, eu acho, avaliando o jogo como um todo e depois vamos aos casos particulares, acho que o jogo, a primeira parte, foi um jogo com muita tática, muita estratégia, mas bem jogado. Os meio-campos quase que se sobrepunham um bocadinho. As defesas, houve ali uma parte a parte que sofreram um bocadinho, mas não vi os guarda-redes fazerem grandes defesas. Quando havia remate, era remate enquadrado e que os guarda-redes não fizeram grandes defesas. Tirando uma, penso eu, sim, mas isso foi a do gol, portanto não conta. Mas eu discordo contigo, eu acho que fizeram boas defesas, tanto na primeira como na segunda parte. A segunda parte, acho que houve ali uma preponderância do jogo no meio campo e depois muitas bolas, quer de um lado, quer do outro, mal passadas aos colegas, bola sempre muito no ar, não punham a bola no chão, tanto o Porto quanto o Sporting, não estou a dizer que um foi melhor ou outro pior. Sim. Depois houve ali um ou outro rasgo num contra-ataque, pronto, que poderia ter e que podia ter resultado em alguma jornada de perigo. A partir para aí dos 70 minutos, 75, entre os 70 e 75, de facto notou-se que o jogo começou a ser mais no meio campo do Porto. Eu penso que o Porto, acho que o Sérgio Conceição deu uma mensagem errada para o interior do campo quando pensou em retirar dois jogadores que estavam a jogar muito bem, na minha opinião, para poupá-los para amanhã, para quarta-feira. Há quem diga que não, eu sou das esportistas que acho que foi uma gestão de poupança, de esforço, e vamos ser justos. Nós temos jogadores ali que têm
já tem muitos segundos, muitos minutos nas pernas, com 4 jornadas de campeonato, mas já tem seleções, já tem jogos bastantes. E acho que aí o Sérgio Conceição, ao contrário de outras vezes, que eu até acho que ele dá goleadas de estratégia, ali a partir dos 70 minutos perdeu o jogo, na minha opinião, porque substituiu demasiado cedo, pensando que o Sporting não ia conseguir chegar à baliza do Porto. Depois, o Sporting está em cima, digamos assim, dos jogadores, faz um pressing aos jogadores do Porto, consegue, por um erro de um jogador que, na minha opinião, foi pouco, também não se fez à bola, não tentou recuperar a bola após ter perdido, não teve atitude, mas eu entendo porque é um jogador que está há uma semana no clube, ainda nem sequer sabe muito bem onde é que está e, portanto, não vou culpar. Se estivesse há um ano no Porto, não permitiria, a seguir ficaria no banco durante 3 meses de castigo. Um ano? Que mal, Ana, que mal! Davas de um ano para isso? 3 meses de castigo. Se tivesse há um ano... É assim, a bola é redonda. O jogador pode estar a um dia num clube que sabe que tem que ir atrás da bola. Uma coisa é tu perderes uma bola, mas não fazeres... E fizeres tudo para recuperar e até fazeres uma falta, que até podia dar em golo, porque podia ser num sítio perigoso para o Porto. Mas o Filipe Anderson, de facto, perdeu a bola displicentemente e não fez nada, ficou tipo João Félix, pecado, à espera que o resto defendesse e resolvesse o assunto. É evidente que os outros não conseguiram resolver, o Marchesini ainda defendeu a primeira bola, mas muito bem, a recarga do Vieto. Portanto, acho que isso aí, houve um erro de estratégia do Sérgio Conceição e depois houve uma atitude que eu perdoo por ser recém-chegado, mas que nos próximos meses já não perdoarei. E sentiu-se uma falta na equipa do Porto, acho que sentiu mais até a falta de Alex Telles do que propriamente Danilo, mas são 2 jogadores que estiveram nos jogos anteriores, não é? Portanto, acho que o Porto sentiu essa falta. No global, acho que aquele penalti não foi penalti. Quando vi a primeira vez em corrido, sim, depois nas imagens do VAR, não. Mas na minha contabilidade de penaltis eu até pus aqui penalti gol anulado ao Sporting, até pus, pronto, penalti anulado ao Sporting. Portanto, o Sporting está com um penalti oferecido na primeira jornada e o Porto está com 2 penaltis e o Porto está com um penalti que foi retirado, que o árbitro retirou, e aí foi coincidente disciplinarmente, reverteu o vermelho que tinha dado ao jogador do Porto, ao Zadu. Pronto, e acho que no global o empate para mim está satisfatório. Não estou satisfeita, não. Um portista nunca fica satisfeito por um empate. Não. Eu também estou satisfeita com o empate. É evidente que... Mas analisando o jogo, não era... Sara? Nós não demos goleada para ganhar. O Varandas tem estado muito chateado. Tem motivos para isso? Assim, eu até consigo entender. No calor do jogo, depois do jogo, que ele viesse falar e que viesse dizer que existe esta dualidade de critérios, que de facto existe. Mas pronto. Eu nem quero estar a perder... Só pôr um parênteses. É que nós nunca vemos um presidente do clube dar conferências de imprensa como só o Varanda faz. Não, o do Braga também faz. O Braga faz. No de Braga. E o Porto também, e o Pinto da Costa nos seus tempos áureos também fazia. Mas foi há 30 anos, ele já aprendeu. A fazer Neste momento não. Isso não tem nada a ver com o mas há 5 anos atrás ele falava. Pronto. Agora o do Braga também vai falar para a conferência de imprensa a seguir ao treinador ou até antes do treinador, dependendo. Mas é assim, eu entendo o Varandas. E se eu acho que a expulsão foi um bocado exagerada de Ruben Amorim, acho que foi, porque no momento tudo a acontecer a quente, as emoções estão a quente. É normal que ele tivesse dito que aquilo era uma vergonha. Não, estás a confundir, Sara. Ele disse isso depois de já ter sido expulso. Ele não disse
ninguém sabe o que é que ele disse antes da expulsão, ou que motivou a expulsão, tanto é que ele diz que foi bem expulso. Essa parte, vocês são uma vergonha, já ele ia a caminho dos balneários. Não vamos branquear, eu até acho que ele pode ter dito, sei lá, seu EF... Pois, sim, exato. Ok, não deve dizer, no calor da coisa, temos que lhe dar um desconto. Mas a verdade é que os factos são, nós não sabemos, pelo menos até agora, o que é que ele disse antes que motivou a expulsão. Isso foi a caminho dos balneários, que já tinha sido expulso. Aí até mas anteriormente, na primeira decisão do árbitro, Sérgio Conceição também fartou-se de dizer coisas, pá. Mas provavelmente não chamou nomes, porque o que dá a entender, o próprio Rubem Amorim dá a entender que chamou nomes ao árbitro. O que é, nós não sabemos. O que ele disse que até aceitava a expulsão. Claro. Sabe o que disse, não é? Bom. Eu até admito que ele tenha tido uma explosão de raiva e tenha dito um palavrão daqueles que não se deve dizer ao árbitro. Mas, no contexto, o árbitro podia fazer ouvidos de moco ou não. Agora, o Sérgio Conceição estava aos saltos, mas pode não ter insultado e por isso não foi expulso. Porque o Sérgio, no ano passado, foi expulso 3 ou 4 vezes, também por razões, provavelmente, do F de qualquer coisa, não é? Pronto. Claro. Ninguém está a proteger o Sérgio Conceição, muito menos. Sérgio Conceição nunca é protegido pelos árbitros. Eu acho que eles sabem que ele ferve em pouca água e fazem tudo para ele pouca água. Agora o que eu acho é que assim, no calor do momento, acho que o árbitro, o Nuno Godinho, não esteve bem nesse sentido. Pronto, eu acredito que assim, primeiro era um penalti. Quer dizer, o Porto tinha acabado de marcar e nós tínhamos conseguido um penalti, digamos assim, e era a expulsão do Zaidu, é verdade, era a expulsão porque eles já tinham o amarelo. E de repente mandam chamar, ele vai ver e inverte a situação. É evidente que qualquer pessoa naquela altura, com as emoções todas a ferver, não vai dizer palavras bonitas a quem quer que seja, nem de um lado nem do outro. Agora é assim, acho que podia ter um bocadinho mais de contento, não é? Pronto, mas pronto, ele também já fez jogador de futebol e também era assim, quando era Rubem Amorim, também ia na raça. O que eu acho engraçado... Não é jogador de futebol. O Rubem Amorim é jogador do Benfica e, portanto, continua com aquela coisa de que eu posso, quero e mando quando estou em campo, só que se esqueceu que está no Sporting. Mas vamos fazer questão de lembrar. Outra coisa que eu acho muito engraçada que é, ele não pode, não é? Não pode assistir ou tem que ir para as bancadas e não sei o quê. Tendo em conta que não houve, vocês reparem bem nisto, tendo em conta que não houve adeptos, e ele estava a dar indicações da bancada, porque toda a gente conseguia ouvir. Eu acho isto hilariante. Paciência, não também é? Agora, com o estádio tão vazio, ouve-se tudo. Acho isto hilariante. Absolutamente hilariante. Mas pronto, tirando essas vicissitudes, e acho que no final, no Godinho, dar-te apenas 3 minutos com aquelas substituições todas e com aquelas paragens, eu acho que no mínimo deviam ser para aí, no mínimo 5 minutos, no mínimo. Sim, atenção que já tivemos um jogo com 10 minutos, que teve tempo ainda para golos, para penaltis, 10 minutos. Assim, com 5 substituições para cada lado, de momento, cada substituição diz a regra que é 20 a 30 segundos. Façam as contas. 5 substituições são 3 minutos a 4. Por isso é que eu estou a dizer. Acho que esteve mal. Um jogo que tivesse uma paragem. Agora é assim, relativamente ao penalti, eu já vi marcarem penaltis daqueles. Já vi. A questão não é essa, Sara. A questão é penalti. Esse já viste marcar. Esse é penalti. O jogador faz o que lhe compete. Senta a mãozinha e a verdade é que se tu vais em corrida, mesmo que seja para usar a mão, é o suficiente para eles. Qualquer uma de nós que deu física daqui as que estamos, se olhar para a imagem, percebe que ele nem senta a mãozinha, porque se houvesse sentir a mãozinha, havia inclinação para a frente. Ele nem isso. E ainda por cima é cavar um penalti a João Pinto. Não. É aprender com os melhores, aprender com os melhores. Eu até acho que o árbitro teve muita coragem em anular uma própria decisão dele. Não é fácil. Mas eu não acho isso mal. Eu não acho isso mal. O que eu digo é, eu aceito a decisão do árbitro. O que eu digo é que já vi aquilo acontecer em muitos outros jogos
e não houve estas reversões, nem o árbitro mandou ver, nem nada. Foi tudo eu também assim. já perdi jogos em que foram anulado um gol por 3 centímetros. 3 centímetros, que eu quero perceber como é que 3 centímetros, mas foi. É sim, Opa, é sim, é verdade São as linhas. esportiva. então, São as aqui é linhas. verdade esportiva. Aqui é Com as verdade linhas. esportiva também. Não é? E depois, há outra coisa. Também me falaram da primeira parte naquela bola que foi à mão de Neto. Eu, sinceramente, aí é que eu não acho mesmo que seja penalti. Quem ele está a cortar a bola não pode tirar as mãos do chão. Se está no chão a cortar, enfim. Mas acho que nem falaram muito desse ainda bem. Aí concordo que não seja penalti, assim como concordo que, por exemplo, o Vieto devia ter levado um amarelo daquele pisão aos pés do Pepe. Devia ter levado um amarelo. Se fosse ao contrário, o Pepe levava amarelo. Não sei. A gente acha que o Pepe é bruto. Não é? Porque também tem um historial que às vezes o seu trajeto... Isso é verdade. Pronto, ajuda. Agora, o Vieto dá um pisão não posso dizer em televisão, um pisão ao Pepe e nem um amarelo, nem uma advertência do árbitro. Desculpa lá, o Vieto vai começar a aprender, porque se fizer isso a um jogador do Benfica é logo amarelinho ou expulsão. Eu também tenho que dizer... Benfica. Também tenho que dizer que há alguns jogadores do Porto que são muito artistas, não é? Nomeadamente Otávio e Corona, que arrancaram o amarelo, sobretudo o Corona, que arrancou ali o amarelo ao Fedal. Nem sequer lhe tocou! Não, desculpa! O amarelo foi agarrado, ele é agarrado! Nada, Helena, nadinha! Bom. E olha, até me comecei a rir e disse logo, pronto, são os artistas do Porto. Corona e Otávio já é especialista, já o conhecemos há muito tempo, em cavar estas faltas em que ninguém lhe toca. Ele atira-se para o chão. Fala. Espera aí, o João Mário está em campo. Tá. O que é que ele fez? Não, ele entrou a 10 minutos. Chegou há pouco tempo. Eu estou a dizer, João Mário em campo, no futuro tu vais ver ele arrancar faltas que tu até dizer, pá, aquilo só foi um fantasma que empurrou, que fez a falta. Calma, João Mário no seu melhor. Eu não vou dizer que no meu clube também não há artistas. Ai, todo lado, pá. O jogador de futebol é assim. Até o Ronaldo, de vez em quando, é artista. Claro, eu não estou a dizer isso. Estou a dizer é que gostava que no meu clube os meus jogadores fossem de vez em quando mais artistas. Porque eles são poucos, são muito verdadeiros. São pouco artistas. Comparado com o jogo. Era isso que eu gostava. É que uma coisa é jogar ao nível de topo como o Porto, outra coisa é jogar ali para o terceiro lugar. Eu achava, é o que eu digo, no meu clube ainda vai surpreender, porque muita gente achava, vai jogar contra o Porto, vai levar 10, 3 ou 4 assim. Vai surpreender como sempre. E não foi bem assim. O clube vai surpreender como sempre. No próximo jogo já vais ver a surpresa. Vamos ver, é contra o Santa Clara. Atenção, nós estamos com menos um jogo. Atenção. Pronto. Ninguém vos manda não jogar. Não é não jogar, estávamos convidados, nós e o Gil Vicente. Andarem a passear fora da bolha. Opa! Olha, o Cristiano Ronaldo não saiu fora da bolha e ficou infectado. Ai, não sei. Sendo Cristiano Ronaldo, não sei. Isso é uma coisa também muito estranha. Enfim, adiante. Mas aquilo que eu gostei mesmo de ver, à parte destas coisas, é que gostei de ver os meus jogadores com garra, com atitude, que era algo que eu já não vi há algum tempo, a quererem ganhar o jogo. E se aquilo tivesse os minutos de compensação, que deveriam ter, no mínimo 5 ou mais. Não sei se ganhava, Sara. Logo a seguir o Porto falhou uma bola. Não sei, foi Taremi quando entrou. Que também é muito bom jogador. Agora, aquilo que eu digo é, Sporting nos últimos 15 minutos estava em cima do Porto. E é verdade. E se tivesse mais aqueles minutinhos... A pressionar, é verdade. Não acredito que o meu clube, com estes mais minutitos, ganhava o jogo. Acredito piamente nisso. Por acaso eu acredito que ia ser o contrário. O Porto, quando faz entrar o Sérgio Conceição tarde e a más horas, na minha opinião, às vezes tem que ser criticado, quando faz entrar o Taremi, que eu ainda não percebi porque é que ele não é titular em nenhum jogo do Porto, ainda não percebi, mas quando faz entrar o Taremi, nota-se a diferença. E o Porto ia carregar 3 minutos, claro que, pronto, foram poucos por isso. Mas no cômputo geral é assim, eu acho que o Sporting está aí para as curvas para o terceiro lugar, para disputar o terceiro lugar do Braga. Vamos ver, nós que está no fim de jogo, como diz o outro. Depois, acho que vem aí o homem do arraso, que vai arrasar isto tudo, não é? E, portanto, nós temos que nos preparar para o arraso.
Estou curiosa, porque não se esqueçam que o Porto tem menos 5 pontos, mas já jogou com Boa Vista, com Braga Sim. e com Sporting. Só falta o Benfica e o Guimarães. Exatamente, só falta. Assim, e o Rio Ave também pode pôr problemas ao Porto, porque há uma grande rivalidade com Vila do Conde, não percebo porquê, mas há. Sim, Talvez... já jogou com o Marítimo, não é? Que também... Mas o Marítimo é normal, no Marítimo é o nosso ódio de estimação pessoal com a Madeira, não sei porquê, mas nós perdemos muitas vezes campeonatos, não sei quê, porque empatamos com o Marítimo. Já há uns tempos atrás, com o Lopetegui foi a mesma coisa com o Marítimo. Portanto, é um ódio de estimação, pronto. E com o Marítimo, o Porto tinha jogado 3 horas que não marcava golos, porque teve oportunidades que chegassem para ganhar o jogo. É verdade. Agora, estou curiosa para ver daqui a 2 jornadas o Benfica, com o Benfica B, o Braga. Vamos ver. Vamos ver como é que corre. Vamos ver como é que correm as coisas. E agora 30 para segundos. 30 Só para segundos acabar. cada uma. Falo eu, depois falo a Sara e acaba. É para me despedir. Boa sorte às equipas portuguesas que vão jogar as competições europeias, e aqui incluo o Benfica, por muito que me custe, porque é português, porque se ganhar ninguém os vai aturar. E boa sorte para todos eles, e que pelo menos façamos pontos para subirmos no ranking da UEFA, que nós bem precisamos de começar a ter bons pontos para isso. Pronto, E eu também queria... Também. Era isso, eu também queria destacar isso, destacar que nos jogos 2 da Liga dos Campeões fizeram-se excelentes jogos, o Barcelona goleou, também outra coisa não se ia Também era uma equipazinha para o Barcelona, vá. Exatamente. As piadas têm que ser postas em contexto. Pronto, Manchester United ganhou para a Paris Saint-Germain, também acho que foi uma grande sim, foi um grande jogo. Foi um grande jogo, e lá está, quero desejar, claro, boa sorte ao Porto amanhã, não vai ser um jogo fácil contra o City, mas pronto. Tendo em conta o nosso historial com equipas inglesas, pior. Vamos ver, e para a semana... Vamos ver, e desejar também sorte a todos os portugueses que estão a jogar nas outras equipas, que também tenham pelo menos um trajeto bom e que de valia na Liga dos Campeões, que acho que é importante também. E espero que para a semana o meu ponto positivo seja João Almeida ganhou o Giro. Porque E eu também espero. A volta também. Esperamos todos nós. Olha, já vimos que foram semanas de muita emoção, e eu quero agradecer às nossas apresentadoras mais uma vez, e relembro que neste fim de semana muda a hora, não se esqueçam, madrugada 24 para 25, atrasar o relógio 1 hora, assim não percam Muito obrigada, o nosso programa na hora certa. Obrigada. Ok. Boa noite. Obrigada, boa noite.